Oi, pessoal. Então, vamos aqui agora para a segunda parte de raciocínio lógico, certo? Que são os exercícios. Eu vou fazer vários, tá? Para reforçar bem, que esse é um conteúdo que a galera tende a ter um pouco mais de dificuldade. E eu vou começar pela questão 157 do simulado do Bernoulli, que a gente fez agora, dia 16, certo? Daí o que a questão pergunta? De acordo com as informações dadas, a esposa de Caio é... Bom, essa daqui é a típica questão de raciocínio lógico, que a gente vai ter que montar uma tabela, certo? Eu vou montar aqui e depois eu volto para vocês. Beleza, montei aqui. Na verdade, são duas tabelas que a gente tem que montar, certo? Porque a gente tem que montar quem é casado com quem, tá? Aqui os maridos, aqui as esposas. E a gente também tem que montar qual a nacionalidade de cada esposa, certo? Então, são duas tabelas que a gente tem que montar. Então, vamos lá. Vamos aqui ler o texto de novo. E, assim, essa questão de raciocínio lógico, a gente tem que montar a tabela pra ver o que é e o que não é. É o seguinte, é você ir lendo e você ir deduzindo as coisas. E aqui nas tabelas a gente vai botar ou um confere, ou então um V, tanto faz, ou então um X, tá? E o bom é que quando a gente descobre uma verdade, por exemplo, vamos supor que Louise seja belga. Quando a gente coloca um confere aqui, na mesma linha e na mesma coluna, a gente coloca X, certo? Então, o bom da gente descobrir o confere é que a gente já mata na linha e na coluna, certo? Porque se tem que ser cada pessoa uma nacionalidade, Louise, se ela já for belga, ela não pode nem mais ser de nenhuma outra nacionalidade, certo? Ela não pode ser gabonesa, francesa, canadense ou argelina. E ninguém mais, como é uma nacionalidade para cada pessoa, ninguém mais pode ser belga. Por isso que a gente bota na linha e na coluna o X quando a gente descobre um confere, beleza? Então, vou aqui apagar pra gente começar. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Montar as duas tabelas, a gente vai ler a questão de novo e ir marcando, tá? Então vamos lá. Depois dessa introdução aqui, que as mulheres têm que ser, têm seguintes nacionalidades, tá. A questão vai começar aqui. Os 5 casais se encontraram para jogar boliche e em um momento desse encontro, Pedro e Sofia foram para a pista de boliche para jogar. Então, assim, como a gente já leu a questão, a gente já sabe que são 3 espaços, certo? Tem o banheiro, tem a pista de boliche e tem um lugar que não é nenhum nem outro, certo? Então, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. São aqui os 3 espaços, tá? Aqui é o banheiro, aqui é a pista de boliche e aqui é, sei lá, vamos dizer que seja um salão, certo? Então, aqui lendo, Pedro e Sofia foram para a pista de boliche jogar, tá? Então, na pista de boliche a gente vai ter Pedro e Sofia. Tá. A questão continua. Nesse momento, Catarine, que é gabonesa, perfeito, a questão já deu, Catarine é gabonesa, então a gente já marca, Cat aqui, gabonesa, ok. Como o nosso confere quando descobre, marca X, tanto na linha quanto na coluna. Beleza? Perfeito. Agora vamos continuar. Catarine, que é gabonesa, foi ao banheiro com a esposa de Jean, Marie, que é argelina. Ótimo, outro confere. Então, Marie é argelina, certo? Marie é argelina, então ninguém mais pode ser argelina e Marie não tem nenhuma outra nacionalidade. Também tem outra informação, que é para começar a preencher essa tabela, que a esposa de Jean é Marie, certo? Então, Marie aqui a gente vai dar um confere em Jean, tirar aqui com todas as outras meninas e com todos os outros meninos, perfeito? Então, vamos aqui desenhar nos espaços. Catarine com Marie foram ao banheiro. Então, vou escrever aqui, Cat com Marie foram ao banheiro. Além disso, o marido de Louise, que não é francesa, aqui é uma informação, né? Mas não vai ajudar em tanta coisa. Louise não é francesa, então a gente já marca um X aqui, não dá para eliminar mais nada daqui. Aí o marido de Louise, não é francesa, conversava com a esposa de Pedro, que não é europeia, fora da pista de boliche. Tá, aqui a gente tem as seguintes conclusões. Se a esposa de Pedro está fora da pista de boliche, então é porque a esposa de Pedro não é Sofia, certo? Então a gente já pode marcar aqui no Pedro, não é Sofia. E aqui a gente tem outra informação, que, vamos aqui, fora da pista de boliche, vamos dizer que é o salão, tá? No salão, quem conversa com quem? Marido de Louise, vou botar aqui ML, certo? Marido de Louise conversava com a esposa de Pedro, vou botar aqui Pedro, certo? Esposa de Pedro, marido de Louise. E a esposa de Pedro não é europeia, ou seja, aqui na questão tem dizendo de qual continente é cada país, certo? Então, para não ser europeia, a Europa tem Bélgica e França. Então, para não ser europeia, pode ser da Argélia, do Canadá ou então do Gabão. Então, a gente sabe que a esposa de Pedro tem que ser ou da Argélia, ou do Canadá, ou do Gabão. Só que da Argélia é Marie. E Marie já é esposa de Jean. Então, a gente tira a opção de ser da Argélia a esposa de Pedro, tá? Porque a gente já tem que Marie, que é da Argélia, é a esposa de Jean, certo? Então, a esposa de Pedro poderia ser do Canadá, que a gente ainda não sabe quem é, ou então do Gabão, tá? Então, assim, como eu não tenho certeza quem é canadense, eu não posso afirmar que a Catarine seria a esposa de Pedro com certeza agora, entendeu? Porque se eu descobrir que for, por exemplo, Louise do Canadá, eu já teria outra resposta. Vamos aqui continuar se a gente descobrir mais alguma coisa. Bom, essa daqui, essa informação não ajuda tanto, tá? Só as opções, que Maria de Louise pode ser todo mundo
menos o Jean, certo? Pode ser o Bernardo, o Caio, o Lucas ou o Pedro. Vou botar aqui, Bernardo, Caio, Lucas ou Pedro, tá? Vamos continuar aqui. Sabe-se que a esposa de Lucas não nasceu na Europa e que a esposa de Bernardo, nesse mesmo momento, estava na pista de boliche ou no banheiro. Tá, vamos uma parte de cada vez. A esposa de Lucas não nasceu na Europa. Então, eu vou botar aqui no cantinho, esposa de Lucas, como que é Luiz, né? Os dois começam com L, vou botar L-O de Luiz e L-U de Lucas. A esposa de Lucas não nasceu na Europa. Então, de novo, ela teria três possibilidades, né? Que é quem é da Argélia, quem é do Canadá e quem é do Gabão. Só que a gente já sabe que Marie, que é da Argélia, é esposa de Jean. Então, não pode ser esposa de Lucas. Então, a gente já tira que é da Argélia. A gente tem duas possibilidades também, que nem o Pedro. Então, ou a esposa de Lucas é do Canadá e a esposa de Pedro é do Gabão, ou então ao contrário, a esposa de Lucas é do Gabão e a de Pedro é do Canadá, tá? A esposa de Bernardo, nesse mesmo momento, estava na pista de boliche ou no banheiro. Então vamos aqui analisar. Na pista de boliche a gente tem Sophie, no banheiro a gente tem Cat e Marie. A esposa de Bernardo poderia ter, então, três opções, tá? Poderia ser a Sophie, a Cat ou então a Marie. Só que, de novo, Marie não pode porque é esposa de Jean, tá? Então essa opção aqui não existe. Então a esposa de Bernardo poderia ser a Cat ou então a Sophie. Então, o marido de Louise não pode ser Bernardo, tá? Já que Bernardo só tem essas duas opções de esposa. Pronto, fazendo mais uma leitura aqui, mais umas 3 leituras aqui, a gente consegue perceber uma coisa aqui. A gente tem duas possibilidades para a esposa de Bernardo, certo? Sophie ou Cat. Porque ou tá na pista de boliche ou então tá no banheiro. Só que a gente sabe que é Marie, porque Marie é a esposa de Jean, tá? Só que a esposa de Bernardo não pode ser a Cat. Por quê? Se for a Cat é gabonesa, tá? Implica dizer que a esposa de Pedro, já que não é mais gabonesa, que a gabonesa seria de Bernardo, seria uma canadense. Só que só tem uma canadense. E a esposa de Lucas também pode ser gabonesa ou canadense. Se não for gabonesa, vai ser canadense. E aí os dois vão ter a mesma esposa, entendeu? Então Bernardo não pode ser com Cat, porque aí implica dizer que esses dois estariam com a mesma esposa. Então só resta esposa de Bernardo ser a Sophie, tá? Então vamos marcar aqui. Esposa de Bernardo é a Sophie. Então na mesma coluna a gente marca X. Na mesma linha a gente também marca X. Vou tentar aqui de outra maneira. Vou apagar isso daqui. Apagar isso daqui. E isso daqui. Vamos trabalhar com os possíveis casais, tá? Quem que está faltando? Caio, Lucas e Pedro, certo? Vamos aqui escrever Caio, Lucas e Pedro. Lucas, Pedro e Caio. O Caio pode ser com quem? Ele tem a possibilidade de ser com a Anne, com a Cat e com a Louise, certo? Então pode ser Caio e Anne, pode ser Caio e Cat, pode ser Caio e Louise, certo? Louise. Lucas pode ser com quem? Lucas pode ser com as mesmas 3 pessoas. Com Anne, com Cat e com Louise, certo? Mesma coisa com Pedro. O Pedro pode ser marido de Anne, pode ser marido de Cat e pode ser marido de Louise. Então, Lucas e Pedro. Os dois têm a mesma premissa, tá? Que nenhuma das esposas, seja de Lucas, seja de Pedro, é europeia, tá? Então, canadense ou gabonesa. Seguinte. Por isso que é importante ter essas 3 esferas aqui, tá? Porque está uma noção de quem tá onde e quem pode ser marido e esposa de quem, tá? Vamos lá. A esposa de Pedro tá no que a gente chamou de salão. Então ela não tá nem na pista de boliche e nem no banheiro, tá? Então a esposa de Pedro não pode ser Sophie, Cat ou Mari. Então nas 3 opções, Sophie e Mari já não pode ser, que já tem marido. Então Cat também não é uma opção, tá? Então ou Pedro é com Anne ou então Pedro é com Louise. Só que o marido de Louise tá conversando com a esposa de Pedro, tá? Então, o marido de Louise está aqui no salão. Então, o marido de Louise não pode ser Pedro, porque Pedro está lá na pista de boliche, tá? Então, o marido de Louise também não pode ser Pedro, o que indica que Pedro está com Anne, beleza? Então, vamos escrever isso daqui. Pedro está com Anne. Tira todo mundo aqui. Perfeito. E também tem que a esposa de Pedro, ela não é europeia. Então, a esposa de Pedro ou é canadense ou é gabonesa, tá? Porque a Angelina já sabe que é Maria e tem todo o negócio. Então, como gabonesa já é Cat, quem é canadense é justamente Anne, beleza? Então, se Anne é canadense, ela não é mais nem outra nacionalidade e ninguém mais é canadense, perfeito? Agora, terminou a questão, tá? Por quê? A gente já tem 4x nessa linha do francesa. Só que eu não posso botar outro x aqui, porque eu sei que pelo menos uma dessas meninas vai ter que ser francesa, certo? Então, já tem 4x, aí eu volto um confere aqui, tá? Porque tem que ter pelo menos esse confere. E aí, como já ninguém mais aqui é francesa, Sophie vai ser francesa, então Sophie não vai ser mais de outra nacionalidade, ninguém mais vai ser francesa, perfeito? E aí, de novo, nessa linha aqui a gente já tem 4x. E nessa coluna aqui também tem 4x, o que indica que tem que ter esse confere bem aqui. Aleluia. Agora vamos só terminar a questão, tá? Assimilar os dados aqui e terminar, beleza?
A esposa de Lucas não nasceu na Europa, ela pode ser da Argélia, do Canadá ou do Gabão, tá? Da Argélia, a gente já sabe que já tem marido, que é Maria, então não pode ser. Do Canadá, Anne, também já tem marido, que é o Pedro, então só pode ser do Gabão. Então, a esposa de Lucas, já que não é nem Anne, que já tem esposa, e nem Louise, que Louise é belga, então é europeia, a gente sabe que a esposa de Lucas é Cat. Beleza? Então vamos botar aqui, cadê Lucas? Cat, bota o X na linha, X na coluna, e agora era só o que estava faltando, certo? Já tem 4x nessa coluna, já tem 4x nessa linha, o que implica dizer que aqui é um confere, e justamente o resultado da questão, certo? De acordo com as informações dadas, a esposa de Caio é... A esposa de Caio, que a gente completou aqui, é Louise, tá? E Louise, ela é belga, beleza? Então a resposta dessa questão monstruosa é a letra B. Beleza, depois dessa questão monstruosa, eu escolhi aqui questões Bernoulli, tá? De raciocínio lógico. Volume 1, módulo 2, da frente C, certo? E, assim, em geral, são questões bem tranquilas, tá? Não usa tanto, assim, a teoria, certo? Raciocínio lógico, que às vezes pode bagunçar um pouco. Em algumas questões é necessário, tá? Mas em outras é geralmente só usar o raciocínio logicamente, tá? Então vamos aqui, a primeira é a aprendizagem 1, certo? Que diz o seguinte: tem um dígito aí, a gente tem 4 sentenças aqui, certo? Em que apenas 3 são verdadeiras e 1 é falso. E a questão quer a opção que é verdadeiramente correta, certo? Que é necessariamente correta. Então o que a gente pode entender por isso? Para uma dessas aqui ser necessariamente correta, ser realmente verdadeira, uma dessas opções aqui, então é porque em qualquer universo de possibilidade que você teste, atribuindo verdadeiro ou falso para essas 4 alternativas aqui, alguma delas aqui sempre vai existir, certo? Então vamos aqui analisar. São 3 verdadeiras e 1 falsa. Vamos supor que a primeira aqui, ela é verdadeira, tá? Se a primeira for verdadeira, a primeira diz que o dígito é 1. Se a primeira for verdadeira, implica dizer que a terceira é falsa, tá? Porque a terceira diz que o dígito é 3. Mas se o dígito já é 1, não pode ser 3, porque é um dígito só, beleza? Então, como a terceira é falsa, só pode ser que essas outras duas sejam verdadeiras. Vamos analisar. O dígito não é 2, correto, porque nesse universo a gente está considerando que o dígito é 1. E o dígito não é 4, também está correto, porque a gente está considerando que o dígito é 1, certo? Agora vamos trocar. Vamos considerar que a terceira é que é verdadeira, tá? Se a terceira for verdadeira, o dígito é 3. Por consequência, a primeira vai ser F, tá? E as outras duas vão ser verdade, porque se o dígito é 3, ele não é 2 e ele não é 4. Então, olha aqui. Qualquer que seja as possibilidades de verdadeiro ou falso que a gente coloca aqui, em todo o universo, a 1 e a 3, elas vão ter que ser o oposto da outra. Se uma é verdadeira, a outra vai ter que ser falsa. Só que se uma delas já é falsa, as outras duas que sobram, as 2 e a 4, elas vão ter que ser verdadeiras, porque eu só posso ter uma falsa. Logo, em todo o universo de possibilidades que eu tente, a 2 e a 4 elas têm que ser verdadeiras, tá? Vamos até tentar o contrário aqui. Vamos dizer que a 2 seja falsa. A 2 é falsa. Vamos ver aqui. Se o dígito não é 2 e isso é falso, é porque o dígito é 2, certo? É como se eu estivesse mentindo. Ah, eu não fiz isso não. Então, se eu estou mentindo, implica dizer que eu fiz. Então, se é falso que o dígito não é 2, é porque é verdadeiro que o dígito é 2, tá? Então, se o dígito é 2, o dígito não pode ser 1, o dígito não pode ser 3 e o dígito, então, não é 4. Mas olha aqui, os valores se inverteram. Aqui eu só tenho uma verdadeira e 3 falsas. Não condiz com o dado que a questão mesmo deu. Então, a 2, ela, em hipótese alguma, pode ser falsa, certo? Porque ela acarreta em 3 falsas e uma verdadeira. Uma verdadeira, ela não é necessariamente verdadeira, tá? Porque eu posso ter a terceira verdadeira e a primeira vai ser falsa. Então, esse item aqui não tá certo. A terceira é verdadeira, também não, porque a gente já viu que a primeira pode ser verdadeira e a terceira é falsa. Então, esse daqui também não é, tá? A primeira é falsa. Isso daqui não é necessariamente verdadeiro, tá? Porque a gente já viu que tem a possibilidade do dígito ser 1 e dar tudo certo com os conformes da questão, tá? Então, isso daqui nem sempre vai acontecer. Frase 1 ser falsa, tá? Então, o que me sobrou foi para analisar C e E. A E diz que a quarta é falsa. A quarta é necessariamente falsa. Não. Por quê? Pelo mesmo motivo de que a 2 nunca pode ser falsa. Porque se a 2 ser falsa, implica dizer que a 1 e a 3 também são falsas e a 4 é verdadeira. E se eu fizer o inverso, dizer que a 2 está verdadeira e a quarta está falsa, né, considerando que o item E diz que a quarta tem que ser necessariamente falsa, considerando isso, a gente vai ter de novo a mesma coisa que a gente tinha considerando a 2 sendo falsa. Então a 4 ela nunca pode ser falsa, pelo mesmo motivo da 2. E quem diz isso é o item C, tá? Que diz que necessariamente a frase 2 tem que ser verdadeira. Então a resposta, item C, beleza? Beleza, vamos agora para o exercício de aprendizagem 2. A questão dá 5 alternativas aqui sobre um valor A. E diz que 2 delas são falsas e 3 são verdadeiras. E pede para determinar o valor de A. Então, é aquele negócio, a gente vai ter que ir testando se essa daqui for verdade, se essa daqui for falsa e tal, para conseguir ver, beleza? Então vamos lá. A primeira diz que A é maior do que 35, a segunda diz que A é menor do que 100, terceira que a A
A terceira diz que A é maior ou igual a 12. A quarta diz que 3A é maior do que 31. E a quinta diz que A é maior que 5. Vamos ver aqui. Vamos dizer que essa primeira aqui seja verdadeira, certo? Se a primeira for verdadeira, se A for maior do que 35, então a quarta também é verdadeira, certo? Porque aí seria 3 vezes um número que é maior do que 35, seria obrigatoriamente maior que 31. A quinta também seria verdadeira, porque se A é maior do que 35, então é porque A é maior do que 5, tá? E também a terceira seria verdadeira, porque se A é maior do que 35, é porque A é maior do que 12, certo? Então, a primeira não pode ser verdadeira, porque só pode ter 3 verdadeiras, certo? Logo, a primeira só pode ser falsa. Beleza, primeira é falsa. Se A não é maior do que 35, então implica dizer que A é menor ou igual a 35, certo? Então, ok, considerando que A é menor ou igual a 35, A também é menor do que 100. Então, isso daqui é verdadeiro. Certo. Agora, vamos supor outra coisa. Se a terceira for verdadeira, então implica dizer que A é maior ou igual a 12. Se A é maior ou igual a 12, significa dizer que A é maior do que 5, certo? E que a quarta também estaria certa, que 3 vezes A, já que A é um número maior do que 12, ou igual a 12, seria maior que 31. Mas aí também não pode ser. A terceira não pode ser verdadeira, porque aí implicaria dizer que teria 4 verdadeiros, tá? Logo, a terceira só pode ser falsa. Então, aqui, vamos ver se está tudo nos conformes, que eu já tenho 3 verdadeiras e 2 falsas. Vamos ver se está tudo certo. Beleza. A primeira sendo falsa implica dizer que A é menor ou igual a 35. Isso também implica dizer que A é menor do que 100. E se a terceira é falsa, A não é maior ou igual a 12. A só pode ser menor do que 12, certo? Já que isso daqui é falso, o inverso é verdadeiro. Se A for menor do que 12 e maior do que 5, né, considerando que essa daqui pode ser verdadeira, então, para essa daqui também ser verdadeira, o valor de A vezes 3 tem que dar maior do que 31. Se tem que ser menor do que 12 e maior do que 5, pode ser 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. 3 vezes 6 dá menor do que 31. 3 vezes 7 também. 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes 11 dá maior do que 31, certo? Vai dar 33. Então, A tem que ser 11 para que eu tenha 2 falsas e 3 verdadeiras dentre essas 5 afirmações que a questão deu. Show? Agora vamos aqui para o aprendizagem 4. A questão diz que eu tenho N pessoas e 3 delas fazem aniversário no mesmo mês e pede para determinar o valor de N. Essa questão é dentro daquele assunto que a gente estava vendo da casa dos pombos, certo? O princípio da casa dos pombos, que é se eu tenho um número X de casas e o número X mais 1 de pombos, então implica dizer que em uma dessas casas eu vou ter pelo menos 2 pombos, certo? Então, vamos aqui, como é que a gente resolve isso? Eu tenho no ano 12 meses, tá? Vou escrever isso aqui bem rápido. Né? No ano eu tenho esses 12 meses. Para que eu tenha 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, o número mínimo de pessoas é o que eu vou determinar agora, certo? Vamos dizer que eu pegue um grupo de 12 pessoas, seja muito azarada ao ponto de cada uma delas fazer aniversário num mês diferente. Aí eu teria todas as 12 pessoas que eu peguei fazendo aniversário num mês diferente. Para eu ter pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, eu teria que pegar 13 pessoas, tá? Eu teria que pegar um número a mais. Porque a questão não quer 2 pessoas fazendo no mesmo mês, quer 3 pessoas fazendo no mesmo mês. Então agora a gente vai só colocando pessoas e preenchendo até a gente ter um número mínimo de pessoas para ter 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então vamos lá. Aqui eu já tenho 12 pessoas, um em cada mês, se eu for uma pessoa muito azarada. Vamos pegar mais 12 pessoas. Se eu for muito azarada, eu vou pegar todas fazendo um aniversário, cada uma fazendo aniversário no mês diferente. E aí acabaria que ficaria cada mês tendo 2 pessoas fazendo aniversário. Agora, se eu pegar uma 25ª pessoa, vamos sortear que ela faça aniversário aqui, aí eu vou ter um mês em que pelo menos 3 pessoas fazem aniversário, certo? Como aqui N tem que ser um número mínimo, aí tem que ser pelo menos 25 pessoas, certo? Então N tem que ser 25 pessoas. Beleza, a próxima na lista aqui é proposto 3, certo? A questão dá 3 frases e pede, dentre essas 5 opções, a que tiver o valor lógico verdadeiro. Olhando as 5 opções, todas as 5 são condicional, certo? Que é se, então. Para que, como todas são condicionais, para que tenha alguma dessas aqui com valor lógico verdadeiro, eu tenho que ter as 2 proposições verdadeiras, ou então a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou então as 2 falsas. Vamos analisar aqui e vamos ver quais que se encaixam em um desses 3 parâmetros. Vamos primeiro começar julgando essas 3 frases aqui, certo? 16 é múltiplo de 2, verdadeiro. 15 é múltiplo de 7, falso. E 8 é um número primo, falso também. Agora vamos analisar os itens. A primeira diz, se 15 é múltiplo de 7 ou 16 é múltiplo de 2, aqui a gente já tem o conectivo ou. Então, para que isso daqui seja verdadeiro, eu tenho que ter pelo menos uma das 2 verdadeiras. E é justamente o que a gente tem. Essa daqui é falsa, mas essa daqui é verdadeira. Então, no conjunto, essa primeira proposição, certo? Que acabou se tornando proposição composta, ela é verdadeira. Primeira verdadeira, então eu tenho agora, obrigatoriamente, para que tenha o valor lógico verdadeiro, que essa segunda parte também seja verdadeira.
Então, 8 é um número primo. Aí lascou. 8 não é um número primo, então essa proposição aqui condicional, ela é falsa. Vamos aqui o item B. Se 16 é múltiplo de 2 ou 8 é um número primo, de novo aqui, ó, conectivo ou. Então, como nessa parte aqui eu tenho a primeira proposição verdadeira, toda essa primeira parte, ela também é verdadeira, certo? E essa segunda aqui, então 15 é múltiplo de 7. É falso. Então, se fosse o contrário, se fosse primeiro vindo a falsa e depois a verdadeira, seria o valor lógico verdadeiro. Mas como vem primeiro a verdadeira e depois a falsa, aí o valor lógico é falso. Vamos aqui a terceira. Se 16 é múltiplo de 2, isso daqui é verdade, então 15 é múltiplo de 7 e 8 é um número primo. Como que a primeira é verdadeira, logicamente eu teria que ter essa segunda parte também verdadeira. Só que no conectivo I, para que a proposição composta com o conectivo I seja verdadeira, é preciso que as duas proposições sejam verdadeiras. Só que as duas são falsas. Então, essa parte aqui é verdade e essa aqui é falsa. Logo, valor lógico falso. A D. Se 15 é múltiplo de 7 e 8 é um número primo, como aqui, ó, conectivo I, as duas são falsas, essa primeira parte aqui é falsa. Então, 16 é múltiplo de 2. Ó, vamos aqui ver. A primeira sendo falsa, eu tenho duas opções. Ou eu termino com a falsa, ou eu termino com a verdadeira, para que o valor lógico seja verdadeiro. Como eu estou terminando com a verdadeira, 16 é múltiplo de 2, então o valor lógico dessa proposição aqui é verdadeiro. Vamos só analisar a última aqui para poder descartar ela com certeza. Se 16 é múltiplo de 2, isso daqui é verdade. Então, 15 é múltiplo de 7 ou 8 é um número primo. Como essa primeira parte é verdadeira, para que tenha um valor lógico verdadeiro, isso daqui também teria que ser verdadeiro. Como que a gente tem um conectivo ou, para que isso daqui seja verdadeiro, eu tenho que ter pelo menos uma das duas sendo verdadeiro. Só que as duas são falsas. Então, tudo isso daqui também é falso, beleza? Logo, essa proposição aqui também é falsa. Próximo aqui, P12, tá? A P12, ela não é muito sobre conteúdo que a gente viu, mas também é classificada como raciocínio lógico, tá? Te dá essa sequência aqui e pergunta isso. Então, vamos aqui analisar qual que é o padrão. 1 ao quadrado mais 1 é igual a 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado mais 2 é igual a 3 ao quadrado menos 3. Aqui a gente está vendo o padrão. 1 elevado mais ele mesmo, né? E o 2 elevado menos ele mesmo. Aí aqui o 2 elevado mais ele mesmo, 3 elevado menos ele mesmo. Aqui tem dois padrões, tá? Tem o padrão de que é a soma de um mesmo número, só que o primeiro ao quadrado. Aí aqui a diferença de um mesmo número, só que o primeiro ao quadrado. Esse lado aqui, o número é o próximo em relação a esse, tá? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 4. A questão pergunta qual que é esse segundo lado quando a gente tiver esse número aqui, 53.472. Como desse lado aqui da esquerda, o número anterior ao que vem esse lado, e aqui a única diferença é que aqui é mais e aqui é menos, então desse lado aqui vai ficar, o número depois de 53.472 é 53.473, tá? Só que ao quadrado menos 53.473, certo? Eu não coloquei aqui as alternativas, mas a resposta é isso, tá? Isso daqui era só pra gente identificar o padrão e pra poder ter a resposta, beleza? Agora vamos aqui pra questão Enem 3, tá? Aqui diz que a gente tem 5 times, tá? A, B, C, D e E. E a gente tem essas 4 informações aqui e quer saber os 2 melhores. Então vamos aqui. Primeiro diz que A está na frente de C, ou seja, A se saiu melhor do que C. Vamos dizer que aqui a ordem de colocação é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? O A ele tem que vir antes do C, porque o A foi melhor do que o C, tá? Então tem que vir A e depois vir o C. O C está imediatamente antes de E, o que quer dizer isso? C está coladinho com o E, tá? B não está entre os 3 últimos, então B não está nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. O B está em um desses dois. Com essa informação a gente já consegue eliminar itens, tá? Porque se o B não está entre os 3 últimos, então ele está entre os 2 primeiros. Então, como a questão é realmente os 2 melhores, os 2 primeiros, ele tem que envolver o B. Então vamos tirar as alternativas que não tem B. Alternativa B e a alternativa E, show? E D foi melhor do que A. Então D tem que estar antes de A, certo? Então vai ser D antes de A antes de CE e B entre primeiro e segundo, beleza? Então vamos aqui organizar uma ordem que daria certo. Eu poderia ter o E no quinto lugar, o C no quarto, que tem que vir imediatamente antes de E. No terceiro lugar eu poderia ter o A. E no segundo lugar, e nesses dois aqui eu poderia ter DB ou então BD. Só que aqui a ordem não importa, tá? Então eu poderia ter B e D ou então o contrário. Logo, a resposta é o item C, que diz que B e D são os melhores colocados. Por que não poderia ser as outras duas aqui? Por que não poderia ser A e B? Porque se A e B tivessem nesses dois lugares aqui, o D, como ele tem que vir antes do A, porque ele foi melhor do que o A, o D não teria uma colocação, certo? O D ficaria terceiro, quarto ou quinto. Só que o D tem que vir antes de A. Então essa daqui já não poderia ser.
E o B e o E não poderia ser porque o C está colado com o E. Só que o A vem antes do C e o D vem antes do C, certo? Não tem condições de o E vir aqui nem em segundo lugar e quem dirá em primeiro. Então isso daqui é realmente extremamente inviável. Resposta letra C, beleza? Vamos aqui para a última questão, tá? Que eu selecionei, que é a questão Enem 5. Então aqui, basicamente a questão diz que a gente está jogando o jogo da velha e agora é a vez do jogador da bolinha, tá? E a questão quer que o jogador da bolinha que vai jogar agora vença o jogo da velha na próxima rodada. Ou seja, o que, é que vai acontecer? O jogador da bolinha vai jogar agora, depois vai o do X, e quando for a vez da bolinha de novo, esse movimento tem que fazer esse jogador aqui ganhar, tá? Quer saber de quantas maneiras distintas ele pode escolher? Então vamos aqui, vamos primeiro analisar o jogo aqui. Ele definitivamente não vai botar aqui, porque se colocar aqui, não tem como ganhar na fileira, não dá pra ser na diagonal, porque aqui não pega diagonal, e ele até poderia ganhar na linha, só que aí não seria na próxima rodada dele, certo? Então, não vai colocar aqui, a gente não vai colocar a bolinha aqui. Ele poderia colocar a bolinha num desses quatro aqui, vamos ver qual que dá certo. Se a gente colocar a bolinha aqui, o próximo jogador, o jogador do X, pode escolher colocar o X aqui ou aqui. Digamos que ele coloque o X, fazer de azul, digamos que ele coloque o X aqui. Como ele fechou o jogador aqui, o jogador na próxima rodada dele ainda pode ganhar colocando aqui, tá? Isso daqui é uma possibilidade. Vou desenhar aqui essa possibilidade pra gente não esquecer, tá? Então seriam as duas bolinhas aqui e aqui o X. É uma possibilidade. Outra possibilidade também é ele não colocar a bolinha aqui. Vamos ver se dá certo ele colocar a bolinha primeiro aqui, nessa rodada daqui. Se colocar a bolinha aqui, o X na rodada dele vai com certeza bloquear aqui, tá? Então não vai dar mais o que fazer, não vai mais ter o que fazer, porque na próxima rodada da bolinha, se não quiser perder, vai ter que colocar aqui, para poder não deixar o X ganhar na linha. Só que aí, nessa rodada que ele deveria ganhar, ele não vai ganhar, ele vai só bloquear o X. Então a bolinha não pode vir aqui, tá? Então vamos aqui passar outra possibilidade. A gente já testou a bolinha aqui e deu certo, vamos testar ela aqui. Se eu colocar a bolinha aqui, na rodada do X, ele vai colocar o X aqui, tá? Pra poder a bolinha não ganhar na diagonal. E aí, na próxima rodada da bolinha, não vai ter como ganhar, tá? Porque poderia colocar aqui, só que aí teria que colocar aqui também pra ganhar na diagonal. E aqui não dá mais pra ganhar na coluna, e aqui também não dá mais pra ganhar na linha. Então, não dá pra bolinha ser aqui. Show? Não dá pra bolinha ser aqui. A gente já testou aqui, deu certo, vamos testar aqui. Se a bolinha vier aqui primeiro, o X pode cortar aqui, ou então aqui. Se o X cortar aqui na diagonal, a gente ainda consegue colocar a bolinha aqui e ganhar. Mas se o X cortar aqui na coluna, ainda dá pra gente ganhar colocando a bolinha aqui, certo? Então, colocando a bolinha aqui também dá. Que é uma outra opção, colocando a bolinha aqui, e aí depois a bolinha aqui, ou então a bolinha aqui, certo? Então, a gente tem duas opções distintas. No caso da questão, que as opções distintas da jogada de agora, tá? Então, agora, nessa rodada, o jogador pode botar a bolinha aqui para poder ganhar, ou então a bolinha aqui em cima, como a gente já viu, certo? Então, a resposta é duas maneiras distintas, certo? Com isso, a gente termina aqui, raciocínio lógico, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo.